Oi gente, eu sou a Lisiane Gomes e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o longa Bacurau. Não é novidade que o cinema nacional não é muito bem visto em seu próprio território. No entanto, a produção Bacurau, dirigida pela dupla Kleber Mendonça e Juliano Dornelles, é uma prova viva de que o nosso cinema deve ser valorizado sem preconceitos e estereótipos. O longa é sobre uma história de resistência de uma cidade pequena e esquecida, tanto que não aparece no mapa do país. Os moradores são pessoas muito humildes, mas nada ignorantes. O conflito do longa se inicia quando corpos dos moradores começam a aparecer e ninguém sabe por quê. Tá? Apesar de ser uma cidade pequena e humilde, Bacurau é muito avançada. Os moradores são muito bem instruídos, a cidade tem prostituição fora da lei e tudo bem. Não são situações marginalizadas em que sofrem preconceitos e tudo mais. A comunidade ali lida com isso de uma forma muito natural. Isso traz a reflexão de que Bacurau é muito mais evoluída do que muitas megalópolis do mundo, por tratar essas questões de forma tão natural. E outro ponto crucial nesse filme apresentado pelos dois diretores é a nudez. Não é novidade que o cinema brasileiro explora muito a questão da nudez, principalmente a feminina, mas esse filme, ele tratou essa nudez de uma forma muito diferenciada, até então por mim pouco vista. A exploração do corpo não é só feminina, também tem a exploração do corpo masculino de uma forma muito crua e natural. Isso é mais uma prova do tanto que aquelas pessoas são extremamente evoluídas, apesar de humildes, porque a nudez para eles também é uma coisa natural. Não tem por que se opor a isso. Então, esses pequenos detalhes que mostram para nós, telespectadores, que Bacurau é muito além daquilo que parece ser e que não foi notado por meros turistas que passaram pela cidade. Pessoas muito bem sucedidas saíram de Bacurau, tanto que no início do longa, um dos personagens chega a citar pessoas que estão morando em São Paulo, que estão morando até mesmo fora do país, que nasceram em Bacurau. Isso é uma prova de que, apesar da educação ser precária, é muito eficiente. A cidade, ela pode limitar as pessoas em algumas coisas devido ao difícil acesso, devido à forma humilde em que eles vivem, mas essa limitação não os impede de nada. E um elemento também de extrema importância no longa, que também é pouco valorizado por meros turistas também que passam pela cidade, é o museu. Nós sabemos que o museu é um estabelecimento em que carrega toda a história de um povo, de um país e de uma comunidade, ou de um ser específico, ou de uma pessoa só. E a importância de visitar o Museu de Bacurau torna-se completamente obsoleta, porque as pessoas que passam por ali pensam que Bacurau é um mero vilarejo, que se tirasse do mapa não faria a menor diferença. Mas é ali dentro daquele museu que tem o ponto-chave do enredo desse filme. Aquelas pessoas são descendentes de cangaceiros. O que é isso? Todo mundo já estudou na escola, todo mundo já ouviu falar desse grupo de rebeldes, de resistentes chamados cangaceiros. Inclusive tem um muito famoso no Nordeste, no país todo, chamado Lampião, que são grupos que têm armas, que são resistentes, que são rebeldes. Então aquela comunidade tem isso marcado na sua história. O fato daqueles
turistas, né? Para quem assistiu o filme vai saber de quem eu tô falando, o fato deles não terem visitado, né, o Museu de Bacurau, tanto que a própria comunidade os convidam a fazer essa visita. Eles tiveram tanto desprezo, tanto preconceito com aquela comunidade, que eles não tiveram interesse em absolutamente nada. E essa foi a maior desvantagem daquele grupo de mercenários americanos, altamente treinados, com armas muito tecnológicas. Essa foi a maior desvantagem deles. Eles foram contratados pelo governo local a exterminar Bacurau. Mas a longa história de resistência que aquela comunidade tem, o fato deles serem pessoas muito humildes, que vivem com muito pouco, foi a maior vantagem deles. Eles conseguiram, de uma forma muito estratégica, muito bem pensada, a virar o jogo contra aqueles mercenários, porque não era a primeira vez que eles passavam por aquilo. Dessa forma, Bacurau também é um personagem dessa história, porque essa cidade representa as inúmeras cidades desse país que passam pela mesma situação, que vivem com muito pouco, que tem uma educação precária, que vive de esmolas que o governo quer doar, não de uma infraestrutura de verdade que o governo local tem obrigação em investir. Então é uma história extremamente realista, que faz inúmeras críticas ao nosso país e até mesmo o desprezo que nós mesmos temos com a nossa cultura. Esse filme participou de vários festivais, inclusive do Festival de Cannes, que é um festival francês muito contemplado. Tem participações ilustres da atriz Sônia Braga, que todo mundo a conhece pelas novelas da Globo, e do ator alemão Udo Kier. Essa produção é a prova concreta de que o cinema brasileiro tem o seu valor e que deve ser mais assistido e mais valorizado. Na minha opinião, esse filme é uma obra-prima, é a prova da capacidade que os nossos cineastas têm, que as produtoras locais podem fazer com muito pouco. Nós sabemos que as produtoras nacionais, elas tiram praticamente leite de pedra, elas produzem filmes com muito pouco. E se o nosso governo tivesse um pouco mais de investimento, um olhar um pouco mais cuidadoso com o nosso cinema, haveríamos produções maravilhosas. Infelizmente não é o que acontece. E nós temos que ter uma mente um pouco mais aberta para o nosso cinema e desvincular desse estereótipo de que o cinema nacional é só mulher nua, nudez desnecessária, violência e comédia. No nosso cinema tem muito potencial, nós temos obras magníficas. Além de Bacurau, nós temos Cidade de Deus, o Alto da Compadecida, Central do Brasil, e inúmeros outros também são desconhecidos. Então, abrace mais o cinema nacional, nós temos que valorizá-lo, nós temos que ter um olhar um pouco mais aberto para eles, porque é o cinema que conta a nossa história quanto povo e quanto existência.